Hoje, 25% da população brasileira tem assistência médica privada. É um produto de nicho. Dá para ir avançar muito no modelo de atenção médica privada no Brasil? Alguns empresários acham que chega a 30%. Precisa ter muita capacidade de compra, por um lado, e muita capacidade para ser eficiente, por outro, para a gente chegar a 30% da população. Por que a medicina privada brasileira chegou tardiamente a modelos gerenciais mais eficientes? Principalmente em função da inflação, por um lado. O Brasil, até 1994, é um país que tinha uma inflação galopante. A Revolução de 1964 aconteceu, uma das razões foi que em 1970, no ano de 1964, nós tínhamos 100% de inflação. Nós chegamos em 1994, que foi quando foi implantado o Plano Real, de 50% ao mês de inflação. Nenhum de vocês sabe o que é isso. 50% ao mês de inflação. Você recebeu o salário de manhã e de noite ele comprar mais o que ele comprava de manhã. Então quem tinha um pouco de dinheiro, quem não tinha dinheiro, perdia dinheiro ao receber o dinheiro. Porque ele pagava coisas do mês passado e já estava fazendo dívidas de um outro valor no mês seguinte. Quem tinha dinheiro, ganhava dinheiro no mercado financeiro. Um negócio chamado overnight. Então, a coisa menos importante que existia era ser eficiente no processo produtivo, porque você ganhava dinheiro no mercado financeiro. E isso é verdade para boa parte da indústria brasileira até 1994, quando vem o Plano Real e estabiliza a economia. A partir da estabilização da economia, começa a ter um valor diferente a gestão. Como é que eu comprovo o que estou dizendo a você? Até 1994 não tinha nenhum hospital brasileiro que você pudesse dizer que ele tinha um sistema de gestão informatizado. Agora, em 1994, nos Estados Unidos e na Europa, muitos sistemas de gestão informatizados em todo tipo de atividade, inclusive na área da saúde. Os primeiros hospitais a tentar informatização no Brasil foram os grandes hospitais públicos, o Hospital São Paulo, o Hospital das Clínicas, fizeram investimentos importantes em informatização. Primeiro porque eram grandes, e segundo porque eram pioneiros, e o pioneirismo naquele momento era um pioneirismo que habitava o setor público. Os melhores hospitais eram os hospitais públicos, era onde as novas tecnologias eram introduzidas. A partir da década de 70, esta coisa foi se transformando, porque o Estado brasileiro foi se tornando menos capaz de dar respostas para a sociedade. Então, primeiro hemodiálise é pública, primeiro transplante de coração é público, transplante de rim é público, cirurgia extracorpórea é pública, né? Os primeiros grandes laboratórios com alguma automação, públicos. Então, Fleury viveu durante muitos anos de primeiro fazer as coisas no HC ou na Paulista e depois levar para o Fleury. Isso tudo se transformou. O primeiro acelerador linear é privado, o primeiro PET-CT é privado, o primeiro SPECT-CT é privado, a primeira UTI estruturada como UTI no Brasil é privada. Por que houve essa mudança? Porque o setor público perdeu capacidade, perdeu dinâmica na medida em que a sociedade ficou mais dinâmica. Não é que o setor público ficou menos dinâmico. A sociedade se tornou mais dinâmica a partir dos anos 70 e a estrutura gerencial do setor público não conseguiu acompanhar essa velocidade dentro da área de gestão. E a iniciativa privada conseguiu. E nesse momento você começa a ter a criação e o aparecimento desses novos hospitais no Brasil inteiro. Novos grandes hospitais. Esse desafio da gestão, no meio tem o gestor.
e a capacidade de absorver gestores que tanto a iniciativa pública quanto a iniciativa privada tem. A iniciativa pública tem capacidade reduzida de manter gestores, principalmente por causa da questão salarial, por causa da questão dos concursos, né? Porque depois que você contrata alguém, você não consegue mandar embora. Acho que esse é um problema muito importante da administração. Um negócio chamado demissão imotivada. Demissão sem justa causa, que é uma discussão em aberto na administração pública. A partir dos anos 2000, já no final dos anos 90, começa a ser realçada essa preocupação com a gestão. E aí começa a aparecer algumas alternativas no setor público. Alternativas que já tinham pipocado aqui e acolá, mas nos anos 90 que essas alternativas começam a ganhar força. Foram as organizações sociais aqui do estado de São Paulo. Começa com a reforma Bresser, né? O projeto de reforma do Estado brasileiro, que ainda não foi uma reforma, mas permitiu a criação das organizações sociais e das organizações sociais civis de interesse público, as SOCIPs, e as agências executivas. Qual é a grande importância das agências executivas, das agências regulatórias, melhor dizendo? Elas permitem que o Estado se retire do fazer na medida que introduz um poder para o Estado chamado poder regulador. O que é o poder regulador? O poder regulador é o poder que verifica se o Estado está ou não entregando aquilo que ele se propõe a entregar para a sociedade. Então, a agência regulatória, a ANEEL. A ANEEL não produz energia. A ANEEL não distribui energia. Ela verifica se a energia é produzida e distribuída de acordo com a política que é fixada pelo Executivo. Ela regula a distribuição. O processo de produção é um processo específico e cada vez mais complexo. Ou seja, precisa de especialização. E o Estado é generalista. Cada vez mais o Estado moderno se dedica às atividades que são típicas do Estado. O que é típico do Estado? Distribuição da justiça. Ninguém pode substituir o Estado na distribuição da justiça. A questão da segurança pública. Prefiro que ninguém substitua o Estado na questão da segurança pública. E a questão da arrecadação de impostos, ou seja, o financiamento do Estado. Essas são as 3 atividades típicas do Estado. Agora, fazer assistência à saúde, construir estradas hidrelétricas, telefônicas, a educação, não necessariamente é uma tarefa típica do Estado. O Estado pode estar presente. Pode produzir medicamentos? Pode. Pode produzir petróleo? Pode. Por que produz petróleo? Porque é uma área estratégica do Estado, aí tem meia dúzia de explicações. Por que produzir medicamentos? Porque de repente eu preciso produzir um medicamento para a AIDS e abaixar o preço dos medicamentos para uma doença importante do ponto de vista epidemiológico, eu quero regular o mercado tendo capacidade produtiva própria. É uma boa explicação, pode ter. Agora, será mais ineficiente no processo produtivo por um monte de razões que nós já discutimos aqui. Então, esse Estado em transformação é esse Estado onde hoje nós estamos vivendo. Onde falta um melhor financiamento, mas, sobretudo, falta gestão. Falta gestão do lado do Estado e falta gestão do lado da iniciativa privada. A maioria dos hospitais privados brasileiros tem uma gestão ruim, é só olhar a questão da informatização. Sem informatização hoje, você não vai a lugar nenhum. Os processos gerenciais são processos complexos e que exigem múltiplas atividades. Sopa no mel para a tecnologia da informação. Só que a maioria das instituições brasileiras hoje não tem um uso adequado da tecnologia da informação. Então, essa equação é uma equação que hoje nossa sociedade brasileira tem que definir
por onde caminha. Quando eu